Fala galera, Professor Júlio com a segunda parte da videoaula sobre separação de misturas. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas, vamos conversar sobre duas técnicas importantes. Vamos começar. Seguinte, próximo slide aqui, a gente está propondo a separação de uma mistura heterogênea. Primeira técnica que a gente deve conhecer é uma técnica chamada de decantação. Ela serve para separar sólidos de líquidos heterogêneos ou de líquidos com outros líquidos. Vamos ver primeiro como é que ficaria a separação de um sólido de um líquido em uma mistura heterogênea. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma mistura entre água e areia. O que a gente está vendo aqui? A água e os grãos de areias dispersos. Como que a gente pode efetuar essa separação? Essa separação, na verdade, ela é bem fácil. Uma das formas de você separar é simplesmente esperar, aguardar, porque se a gente aguardar, o que vai acabar acontecendo? Depois de um certo tempo, a água vai ficar por cima e a areia vai ficar por baixo. Por que depois de um certo tempo vai acontecer isso? A areia, ela é mais densa, né? Ela é um material mais denso. E o que a gente sabe? Se a gente esperar um tempo, materiais que não são miscíveis, o mais denso tende a ficar por baixo e o menos denso tende a ficar por cima. Essa técnica onde você aguarda o mais denso ficar para baixo, o menos denso ficar para cima, chama-se decantação e serve para separar sólidos de líquidos em uma mistura heterogênea. Tudo bem, pessoal? Então essa é a técnica. Essencialmente, a decantação ela se dá quando você aguarda o mais denso ir para baixo, o menos denso ficar por cima. Só para a gente ter uma noção, essa parte de cima, no caso a água, é chamada de sobrenadante. Tudo bem? Bom, essa técnica de decantação, vou mudar o slide aqui. Ela também pode ser usada para separar dois líquidos imiscíveis, né, que formam uma mistura heterogênea, tudo bem? Então vamos pegar, por exemplo, uma mistura formada por água e óleo. O que a gente sabe? A gente sabe que a água tende a ficar por baixo, o óleo tende a ficar por cima. Eu estou usando esse exemplo, mas serve para separar qualquer tipo de mistura entre dois líquidos que são imiscíveis, que não se solubilizam. Como que a gente pode fazer? Essa técnica é chamada de decantação. Aí você fala assim, Júlio, a decantação é só aguardar. E aqui já está decantado, porque o mais denso já está por baixo e o menos denso está por cima. Como que a gente pode continuar efetuando essa decantação? A gente vai utilizar um material um pouquinho mais elaborado. A gente vai montar o seguinte sistema, tá aqui. A gente vai colocar a nossa mistura dentro desse recipiente que é chamado de funil de decantação. Tá legal? Qual que é a diferença para esse outro recipiente? É exatamente a mesma coisa. É um recipiente onde você vai colocar a sua mistura, o mais denso fica por baixo, o menos denso fica para cima. Com uma vantagem, aqui você tem uma torneirinha. Quando a gente abre essa torneira, o que vai acontecer? Vai acontecer que o líquido mais denso ele vai escorrer. E depois de um tempo, o que vai ser observado? Depois de um tempo, a gente vai observar que o líquido mais denso vai escorrer completamente e vai ser recolhido em um frasco coletor. Quando ele estiver escorrido totalmente, você fecha aqui a sua torneira e os dois líquidos estão separados, tá legal? Isso aqui também é uma separação chamada de decantação, é uma separação por densidade. Essa é a primeira técnica, decantação, serve para separar sólidos e líquidos, mistura heterogênea, líquido de outro líquido numa mistura heterogênea também. Última técnica que a gente vai ver neste vídeo é uma técnica que inclusive a gente está, de certa forma, familiarizado. É uma técnica chamada de filtração. Então, novamente, eu tenho uma mistura de um sólido e de um líquido que são imiscíveis. No caso, por exemplo, água e areia. Não serve para separar só água e areia. É só um exemplo de mistura. Qualquer mistura entre um sólido e um líquido, uma mistura imiscível, pode ser separada por filtração. Como funciona a filtração? Você vai precisar de um funil e vai precisar também de um papel de filtro. Então tá aqui, a gente vai pegar a nossa mistura e vai jogar dentro desse funil e esse papel de filtro. A gente pode pensar no papel de filtro igual aquele filtro de papel para fazer café. Exatamente o mesmo conceito e material muito semelhante. O que vai acabar acontecendo? Aqui dentro do meu sistema, eu tenho a fase líquida, que vai escoar e consegue atravessar os poros do papel de filtro, e eu tenho a parte sólida. Essas partículas de areia, elas são grandes demais para conseguirem atravessar pelos poros aqui da minha mistura. Então, se eu pegar essa mistura de água e areia e colocar pelo funil, claro que eu vou ter que colocar um frasco coletor aqui embaixo. O que vai acabar acontecendo? A água ela vai escorrer, a água ela vai escoar.
e eu posso recolher ela aqui deste lado. E a areia? A areia ela vai ficar presa aqui no nosso papel de filtro e dessa forma a gente faz a separação, tá bom? Então aqui a gente tem uma filtração, uma mistura heterogênea, passa através de um papel de filtro em um funil, a parte sólida, as partículas são grandes demais para atravessar os poros, ficam retidas, e a parte líquida escoa para ser recolhida aqui embaixo. Tudo bem? Essas são as duas principais técnicas. Para encerrar o vídeo da parte 2, separação de misturas, eu quero deixar uma pergunta, um quiz. Então tá aqui, ó. Olha o meu sistema. Eu tenho uma mistura homogênea, né? Então eu tenho aqui uma solução aquosa. O que é uma solução aquosa? É uma solução, uma mistura homogênea, onde o principal componente é a água. Essa solução ela tem a cor avermelhada por causa do soluto que está dissolvido. Então minha pergunta é, se eu pegar essa solução e passar pelo papel de filtro, qual vai ser a cor do filtrado? Ou seja, qual vai ser a cor do líquido que vai escorrer? Tudo bem? Então fica aí a pergunta, você vai responder depois para mim numa próxima oportunidade. Beleza? Valeu, bons estudos!